Bom dia! Bom dia vocês. Gente, que doideira, o computador reiniciou aqui sozinho. Tava com a musiquinha pra botar pra nós. Pera aí, gato. Pera aí. Ó, o Dante tá atrapalhando. Dante, dá licença. Gente, que esquisito. Hoje, mais um Biocafé virtual, né? É uma pena, porque o mês de abril ficou realmente com a agenda super lotada, como expliquei ali num post fixo, né? De texto. E aí a gente não conseguiu marcar o nosso encontro presencial aqui em Muriaé, que é onde eu tô morando agora. Mas falei, vamos aproveitar a Semana da Terra, né? Começando dia 15, que foi anteontem que a gente fez a nossa primeira live. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Botânica. Olha que gostosinha essa música aqui, olha. Eu sou botânica, nasci no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras e outros pés de planta. Eu sou botânica. Nasci no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras e outros pés de planta. Aqui onde a água brota, tomara que eu me molhe, seguindo seus interesses. Depois de se expandir, elas morrem. Chuva molhe meu caos, molhe de fininho. Quando eu precisar desabrochar os meus quentinhos. Eu sou botânica, nasci no meio dos palmeiras. Dia Nacional da Botânica. O que é a botânica, né? A botânica é a parte da ciência que estuda as plantas. E nós, humanos, né? Embora no reino animal, interagimos e dependemos, somos totalmente codependentes desse reino vegetal maravilhoso, inteligente, potente, né? Nós nos alimentamos das plantas, né? Dia 15, que foi anteontem, a gente falou sobre o dia da conservação do solo, né? E a necessidade de estar regenerando o solo para que realmente não desertifique e a gente consiga produzir alimentos que de fato nos nutram, né? Que de fato nos deem muita saúde, muita disposição. E aí o que acontece? Como é que o solo nos devolve nutrição? Como é que ele nos devolve saúde? Se não através das plantas, né? E a necessidade do estudo das plantas, ela vem, o gato tá que tá hoje, assim, anteontem estava tão sossegado, hoje resolveu atentar. A necessidade do estudo das plantas, ela vem para a gente expandir, né? Sair das ideias da monocultura, porque são ideias que adoecem o solo e que nos adoecem também. Assim, não sou, né, de ficar falando em números, mas por alto. Há estudos que dizem que nós temos cerca de 400 mil espécies de plantas. Dessas 400 mil, cerca de 300 mil são comestíveis. E quantas nós consumimos? Alguma coisa, nós que eu digo humanidade, tá? Por quê? Porque várias plantas consumidas na China não fazem parte da nossa dieta aqui e vice-versa, né? Então, assim, como humanidade, dessas 300 mil espécies de plantas que são comestíveis, fazem parte do nosso cardápio menos do que 350.
na média, que é fixo mesmo no nosso cardápio, é cerca de 150 mais ou menos. E se você for olhar, mal educados pelo sistema capitalista, né, que só quer ver o lucro e dane-se a humanidade, sobreviver tá bom, a gente tem ali uma oferta diária na nossa mesa de alguma coisa em torno de 10, 15 variedades, que, né, basicamente a gente se alimenta de arroz, feijão, trigo, milho, né, que vem o fubá e mandioca, batata, e aí de verdura, quando a pessoa come alguma salada, alface, tomate, né, couve. Então faz o teste aí e faz as suas continhas de quantas plantas, né, de quantos alimentos vindo da terra você realmente consome. Nem tô falando no caso assim de ter uma alimentação vegetariana, não. Tô falando na prática, quando a gente vai no mercado, a oferta é muito pequena. Então nós precisamos estreitar mais a nossa relação com o povo do campo, com os camponeses, com os agricultores familiares organizados, com os movimentos agroecológicos, porque por estarem trabalhando pela diversidade e pela diversidade alimentar, eles também trazem para nós ofertas das chamadas PANCs, as plantas alimentícias não convencionais ou não comerciais, que a gente não vai encontrar aí na banca do mercado, mas que assim são extremamente nutritivas e curativas, né? Indo para a parte do curativas, né? Além da função alimentar, as plantas têm uma função excepcional na nossa vida, que é a função medicinal. Elas têm, né, todo remédio inicialmente é baseado numa planta. Há outras funções também, como produção agora de biocombustível, produção de tecidos. Então nós precisamos nos aprofundar nesses estudos para a gente poder produzir o impacto das mudanças que queremos. Ah, Shizui já chegou aqui, eu tô enxergando mal. Bom dia, Shizui. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Shizui Tamaki, da Botânica das Emoções. Olha que coisa mais linda. Vou ver se eu coloco aqui, ó. Será que deu certo? Shizui, me conta se deu certo. Eu apertei aqui o trem de abrir aqui para você. Aqui. Ai, deu certo, deu certo. Acho que tá no contra-luz, Shizui, que eu tô te enxergando mal aqui. Mas eu não. Bom dia. Eu não vou conseguir ir para outro lugar porque eu estou no meio de uma mudança. Então, assim, o único lugar que eu tenho uma mesa agora é aqui. Tá bom, Eu tá posso bom. entrar e ficar dentro de casa, mas é o único lugar que eu consegui posicionar aqui. Eu estou contra a luz mesmo, mas eu não consigo nem mudar muito. Depois o pessoal vê o seu perfil, né? Botânica das Emoções, botânica.das.emoções. Deixa eu só E aí, ver aqui para se eu consigo colocar uma luz aqui. para ver sua Tá, então beleza. deixa eu sair daqui então, Rafa. Eu vou sair e vou procurar um outro cantinho então. Tem um outro canto aqui que eu acho que tem uma luz melhor. Pode ser também, mas também não precisa, porque tá dando para te ouvir bem e depois te perceber no seu perfil. Que agora que eu vi que eu tô muito escura. Deixa eu ver se dá pra fazer assim. Ó, Acho que de repente melhorou. melhorou um pouquinho. Melhorou? Aham, pronto. Shizui, bem-vinda, obrigada, né, no meio da mudança, fazer essa concessão para a gente conseguir chegar. E hoje, né, nós estamos celebrando o Dia Nacional da Botânica. Fiz essa pequena introdução, relembrando as pessoas a importância dessa área de estudo e contar que há um tempo, né, conheci o seu perfil e o seu trabalho como uma pesquisadora de plantas, né, e com vários prêmios, com várias experiências, especialmente na infância. Como que você tem utilizado seu conhecimento sobre a botânica, né,
no auxílio aí do exercício da maternidade, no auxílio do desenvolvimento saudável de crianças. E aí passo a bola para você. Obrigada pelo convite, Rafa. Desculpa, tá me dando até agonia de ver isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco. Vamos lá. Porque hoje, que amanheceu hoje, essa época de outono é muito frio, então a gente tem pouca luz aqui. Sim. Vamos lá, então. Pensar que a botânica, né, a gente tem um distanciamento muito grande quando a gente fala de botânica, como ela não tivesse presente na nossa vida, né? Então, se a gente começar a perceber, né, se a gente começar a ter um olhar mais atento, primeira coisa, Brasil vem por causa de uma planta, né? Então, toda a nossa parte histórica, geográfica, tudo está ligado com as plantas, não tem como fugir da botânica. Além de estar presente na mesa, né, que é uma mandioca, que você estava falando inicialmente, eu estava escutando você, a gente tem presente alguns alimentos que são nossos, né, que são brasileiros. Então, a botânica ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né, para o bem-estar, para a alimentação, presente. E ela também faz parte, quando você falou a questão da infância, ela faz parte das nossas memórias afetivas. Então, se a gente lembrar da escola, a gente pensar em uma coisa de planta, todo mundo fala, eu lembro da sementinha, né? O feijãozinho que plantou. Então, a gente tem uma memória afetiva, o chá da vovó. Só que a gente vai perdendo isso, né? Que é essa questão do contato, da sensorialidade. Eu percebi muito forte quando, só há 20 anos, eu montei o Jardim Sensorial no Jardim Botânico, que a gente não falava sobre essas questões de afeto, não só afeto de carinho, mas afetar mesmo, como que a planta afeta você, como que ela traz a sensorialidade. E também a parte das plantas medicinais brasileiras. Então ali foi um espaço que a gente tinha 20 anos não falava disso, além, né, abrindo só um gancho, que eram os profissionais com deficiência, que foram atuar lá no espaço junto comigo, mas as plantas, as pessoas não tinham contato. O que mais me chamou a atenção ali, além das pessoas, né, dos adultos, foram as crianças, né, que era uma diferença muito grande, as reações, né, é uma pena que eu não filmava, eu tenho até alguns relatos de criança, mas eu não tenho autorização dos pais para divulgar isso, mas as crianças quando estavam com os olhos vendados, porque era feito dessa forma, era o convite, né, de olhos vendados, e uma educadora cega te guiava durante o percurso. Então a gente via a parte das emoções, porque a criança é muito espontânea quando ela fala corporalmente, né? Então, era o tempo todo emoção. Por isso que surgiu Botânica das Emoções, justamente por causa desse nome, né? Então, foi porque eu comecei a ver como que a criança se relaciona, e a criança se relaciona pelo sentir, né? Então, tá ali pelo que ela sente, né? E a criança, a gente fala que a criança ela é muito espontânea, porque ela fala o que ela está sentindo. E a diferença ali era porque a gente fazia aquela brincadeira, a gente chamava de brincadeira, e era uma diferença com a questão da educação, porque os professores no final queriam trazer uma questão do resultado, né? Então ela queria que o aluno fizesse, dependendo da série que ele estava estudando, ou uma redação ou fazer o desenho. E aí ela não explorava, que era a coisa mais essencial. O que aquela planta te remete, né? Uma das coisas que chamava atenção que algumas crianças, principalmente as crianças favela, falavam para mim, tem alguma planta que tira a tristeza da minha mãe? Alguma planta que tira o meu medo? Então, assim, as crianças estavam o tempo todo vendo aquilo como uma solução, né? Muito claro para elas, porque ela tinha a vivência. E quando a criança ela desperta essa questão da curiosidade muito presente na vida dela, ela quer explorar aquilo ali. E aí ficava muito limitada a questão da educação, né? Então, assim, era sempre, vamos adivinhar que planta é essa? Eu falava, gente, a brincadeira não é adivinhar, né? É o que você está sentindo ali, né? Então, lá durante o percurso, inicialmente tinha as plantas que eram as plantas extremamente aromáticas, que eram as plantas de orégano, manjericão, que lembrava pizza. Então tinha já a primeira essa abertura que as crianças tinham a questão da pizza, que boa parte das crianças gostam muito de pizza, né? Então é isso, eu vejo que a botânica ela tem que estar presente nas nossas relações afetivas, né? Então eu vejo que a gente não aproveita muito isso.
Só para fechar esse gancho do jardim sensorial, Legal de você eu... conectar a gente, né, Hã? com a natureza, porque mais do que essa função produto, né, assim, alimentar, por exemplo, né, nutrir, ela, isso que você trabalha, que é muito lindo, ela desperta a gente para essa sensação de conexão de novo com a vida, acende coisas na gente, né, e aí a gente ativa criatividade, ativa vontade, ativa essa questão que você acaba tá diretamente ligada à fitoenergética, isso já é outro campo? Parte bioenergética, A fitoenergética tem a ver com fitoenergética. isso ou já é outro campo? Então, assim, o que que eu posso falar sobre isso? Quando a gente trabalha com planta, principalmente quando a gente cultiva, eu sou da área da agricultura biodinâmica. Quem não conhece biodinâmica, ela está dentro da antroposofia, e a antroposofia faz parte das 29 práticas integrativas. Então, a antroposofia está presente na medicina, na odontologia, nas terapias, no campo, escola Waldorf. Então, assim, a antroposofia ela está como um todo. E dentro da agricultura biodinâmica, ela tem uma relação muito direta com a questão do observar, né? A gente vai perdendo isso, mas por que o observar? Por exemplo, por que eu acordo? Eu já tomei banho já, né? Eu já tô com um dia assim já querendo almoçar. Por quê? Quando a gente faz a extração do óleo essencial, quando a gente faz a extração da colheita das plantas, ela tem os horários. Por quê? Você está falando questão fitoenergética. Por quê? É o horário que ela sai os princípios ativos ali. Então, se você começa a observar que a planta ela tem a questão energética, ela também tem a parte dos princípios ativos. Como que a gente observa? A gente observa pela natureza que está ao nosso entorno, pelos insetos. Então, quando uma flor se abrocha ali, vem os insetos, aonde está liberando os princípios ativos. Se você observar uma das plantas, que é muito claro isso, em qualquer lugar assim que você estiver, você pode observar que horário que a passiflora abre. A passiflora é a flor do maracujá. Então ela vai abrir em torno de 3, 4 horas da tarde. Porque ela está dizendo para você que é uma planta que ela tem indutores de sono. Então você já vai começar a utilizar esse alimento que são indutores para o sono, para acalmar. Porque ele está dizendo que tem uma criança que falou assim, é a planta da meia-noite, da boa noite, falou para mim. Então, quando eu estava dando aula, uma criança falou assim, então minha relação com a passiflora é boa noite. Exatamente isso, porque ela se abre, ela está dizendo para você que é isso. Por que tem essa questão fitoenergética? Por essas questões que a gente tem a questão do observar. A gente quer o tempo todo buscar no Google tudo, nem sempre está no Google presente, né? Porque a gente tem aqui no nosso clima, né, do Brasil, muito diferente, né? Então a gente tem biomas muito diferentes. Então, normalmente a passiflora dá certo, porque eu já tive em outros biomas, então ela normalmente acontece sim. Mas, por exemplo, a calêndula, ela normalmente a gente colhe em torno de 3, 4 horas da manhã. Mas quando a gente está com um clima mais frio, a gente colhe um pouco antes, né? Então, cada região tem um horário diferente. Então, assim, a energia da planta é porque a gente não vê, né? A energia é sutil, mas a gente tem estudo científico falando isso, da questão energética da planta. E como que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo de um estudo que eu participei da USP, de um jardim medicinal que eu fiz, jardim terapêutico, no Hospital do Câncer, em São Paulo. Ali eles tinham, hoje não tem mais, tá? A gente já faz mais de 10, deve ter uns 15 anos esse estudo que nós fizemos. Então tinha a área terminal, que era aqueles pacientes terminais ali, e aí tinha um espaço vago, né, entre a janela e o corredor ali. E aí a USP me chamou para fazer um jardim ali, para a gente fazer um estudo. O que essas plantas causavam nas pessoas, né? Então, mesmo as pessoas não podiam tocar essas plantas, porque elas estavam na maca, enfim, estavam na cama e não podia tocar. Ela só abria alguns segundos e fechava. Então, boa parte das plantas eram aromáticas. E o que significa, o que trouxe de resultado, né? Diminuição de medicamento, diminuição de mortalidade, menos estresse entre os funcionários. Então, assim, a gente pensar que a planta, né, a gente não vê, né, você perguntou sobre a questão fitoenergética,
mas ela traz um bem-estar muito grande, né? E a gente tem muita evidência científica falando sobre a questão da natureza, né? Então a gente fala vitamina N, N de natureza, justamente por isso, porque a gente consegue se revigorar muito com a questão das plantas, né? A gente sempre fala, estou meio estressado, vou para o meio do mato um pouco, né, para dar uma respirada. Porque a gente traz essa questão toda de bem-estar, né? Então as plantas, sim, as plantas têm a parte fitoenergética, sim, cada um com a sua função, né? Além das propriedades físicas, emocionais, a parte toda anímica, né? Energética, sim. Eu tinha conseguido te responder? Sim, eu acho maravilhoso. Meu sonho é que toda escola e todo hospital, eu queria todo quintal, assim, pelo menos, né, onde há, assim, coletivos de pessoas que precisam conviver diariamente, sem ser família, né? Então, toda escola, todo hospital, dependendo da empresa, toda empresa que tenha um jardim sensorial, um jardim medicinal, não só assim um comestível, sabe? Eu também aprecio os jardins comestíveis, acho que precisam estar em todos os quintais, mas o jardim medicinal, o jardim terapêutico, eu sinto assim que ele deveria ser uma necessidade no projeto de cada hospital e de cada escola, sabe? Fazer parte do desenho do projeto mesmo e falar que precisa ter esse jardim medicinal, esse jardim terapêutico. Lembro que um amigo que como é enteólogo que fala, quando é muito, ele é muito das plantas, eu esqueci a palavra certa agora. É tipo assim, devocional das plantas até, né? Eu esqueci a palavra, mas é um mateiro, é um herdeiro e que é super dedicado, assim, com amor devocional mesmo. Que tem as plantas nesse lugar sagrado mesmo, que elas merecem. E me lembra disso, assim, que elas têm uma tecnologia de inteligência que outro ser nenhum tem. Que elas se nutrem diretamente do solo e do sol. Só, assim, né? Água, né? É solo e sol. E é delas, né? Até quem tem a dieta onívora, né? Quem come a carne, o animal não necessariamente é também carnívoro, ele às vezes é herbívoro. Então a gente tem um boi imenso, né, que só pasta, só come o capim, e ele fica ali forte, gigantemente, a gente se nutre daquele boi e fica forte. Então, essa tecnologia da relação dela direta com o sol, ela pega a energia direta do sol, cresce maravilhosa com todas as suas funções nutritivas, energéticas, terapêuticas e fornece isso para gente de uma forma muito generosa, porque, por exemplo, a poda, né, acaba sendo uma relação de carinho e cuidado nosso, a gente tira um pouco para nós, ela cresce mais feliz, mais dependendo, né? Quem vai estudar. Por isso que é importante estudar para fazer também direito, para não matar a sua planta, né? Fui lá, tirei e matei. Não, é se relacionar com ela mesmo e ter essas trocas. E aí, a gente podia já entrar no fato, assim, de que você tem várias implantações aí pelo Brasil, né? Que as pessoas podem te procurar para esse tipo de consultoria também, né? Para implantar seus jardins. Mas, de vez em quando, você abre turmas também para as pessoas interessadas, né, individualmente em expandir seus conhecimentos. Agora, você está com a turma aberta para os próximos dias? Você pode Isso. falar desse Eu abri o grupo de estudo, né? A gente foi um pedido que todo mundo teve, porque a gente voltou à questão presencial. Só que eu acabei de me mudar recentemente, né? Tem um ano que eu me mudei, eu estou em Tiradentes agora, eu saí do estado do Rio, e eu estou em Tiradentes agora, por questão que aqui a gente tem 2 biomas, Mata Atlântica e Cerrado, que é a minha especialidade. Então, eu já venho aqui há muitos anos estudando essa região aqui, e aí vim para cá. E aí eu faço cursos e oficinas presenciais também, e faço online. Eu estou com um grupo aberto agora, um grupo de estudo, que é trazer essa parte, principalmente do conhecimento das plantas medicinais brasileiras. Porque muitas das vezes, que agora virou moda, né, principalmente na área de gastronomia,
porque cada vez mais se fala essa questão, principalmente acho que a gastronomia traz essa questão sempre de inovar, né? A gente está sempre querendo algo novo, né? Principalmente os chefes estão sempre querendo algo novo. Eu cultivo aqui as partes de flores comestíveis, mas eu falo, gente, essa questão da gastronomia de ser uma questão de moda, só vou abrir um parênteses. Eu dou consultoria para os restaurantes, que é ensinar o pessoal do salão, né, quem está recebendo ali os clientes, é ensinar sobre as propriedades medicinais, né, que é muito além da estética, porque a beleza das plantas nos fazem bem, né, isso já tem evidência científica diversas, né, falando da questão das flores, principalmente, se a gente for pensar no Dia das Mães, o presente que mais se vende são flores. Então, assim, a beleza das plantas, das flores, é muito importante. Mas se a gente for pegar que tem aquela planta, que tem aquela propriedade medicinal, eu sempre falo para os restaurantes que você pode pegar um gancho de oferecer um alimento, inclusive, que é terapêutico também, né? Então, eu ensino, porque tinha um restaurante do Rio que ele misturava algumas flores para questão de estética. Eu falei, olha, você acaba inibindo ali um princípio ativo, né? Um acalmante e o outro revigorante, né? Então, as propriedades medicinais, elas precisam estar em conjunto. Estudar plantas, assim, eu falo que eu sou uma aprendiz, porque eu trago eu falo que eu venho honrando a minha ancestralidade, porque eu tenho família, né, que eram agricultores, e tem uma história do meu avô, que fundou uma cidade em Minas, que ele era o farmacêutico, parteiro, médico, era tudo. E eu me lembro dessas memórias afetivas, né, dele fazer o próprio cosmético, de fazer os próprios remédios. Eu acho que eu trago, né, venho honrando essa questão da ancestralidade por isso. Então, a minha bagagem de trazer o grupo, né, o grupo de estudo, é falar de tudo que eu venho vivenciando, que é a parte etnobotânica, pesquisa em comunidades tradicionais, e a parte científica. Eu já trabalhei dentro da Fiocruz, dentro de pesquisas dentro das universidades, então trazer conhecimento, né, porque eu acho que é essencial. Antes de você cultivar, né, as pessoas normalmente têm sempre um desejo, eu quero qual planta que eu começo, né, o que que eu faço. Então é essencial, além de você plantar, que é muito importante, mas você ter esse conhecimento daquela planta, o que que significa aquela planta. Porque as nossas plantas, elas narram nossa história, né? Se você fazer uma caminhada aqui, eu estou numa área rural, ela vai dizer que história que ela está contando ali, né? O que que significa aquelas plantas. E as plantas brasileiras estão sempre... Falta mais estudo científico, né? Falta muito mais investimento, né? Sempre falo que falta investimento na parte científica, que a gente tem pouquíssimo, né? Então, a gente precisa muito mais. A gente é a maior biodiversidade do Brasil e a gente ainda a gente consome alimentos que não são nossos, né? Só vou abrir um parênteses aqui. A Agatha foi passar férias com a minha mãe e ela me falou assim, mamãe, tem manga aqui. Ela ficou assustada porque julho tinha manga. Manga a gente não come em julho, né? Ela já estava acostumada de pegar no pé na época do verão. Então ela ficou meio assim assustada de ver a variedade que tinha de mangas diferentes em pleno julho, né? Porque a gente não se alimenta, né, das frutas nossas aqui da nossa região, né? Então eu acho que falta esse valor muito grande para a questão nossa, que é brasileira, porque lá fora valorizam muito, né? As nossas plantas, nossas frutas, nosso alimento, muito mais consumido lá fora do que aqui dentro. É verdade, mas é exatamente porque não é estudado. Então a informação não passa, se a informação não chega, não tem Eu acho que não é transformação. estudado e também não é incentivado, sabe, o Rafa? Eu acho que a gente não tem uma política pública para incentivar, né, essa questão do cultivo. A gente tem, assim, eu não sei em questão de números, mas a quantidade de produção que a gente tem, né, da questão da agricultura familiar. Por que não incentiva? A própria minha região aqui não tem esse incentivo. Aqui, a nossa região aqui é de pecuária. Por que não incentiva a parte da própria mandioca, do próprio alimento, né? A gente tem aqui uma expansão enorme de goiaba, é feito inclusive o doce, mas assim, você não encontra no mercado para comprar goiaba, né? Você encontra aquela goiaba bonitona, aquela casquinha toda bonitona ali, mas a goiaba a minha boca até enche d'água porque acabou, né? A época da goiaba aqui. Então, assim, agora vai começar a mora, né? Por que não incentiva esse alimento que está aqui,
né? Então, assim, eu acho que falta muita política pública. Se eu perguntar assim, o que falta? Investimento no campo, principalmente para mulheres, eu vou defender aqui, porque nós não temos. Sempre pergunta, sempre essa relação, cadê o homem? Né? Se a gente tem uma questão muito preconceituosa das mulheres no campo. Primeira coisa, quando eu chego no lugar, as pessoas perguntam, cadê meu marido? Mesmo se eu tivesse marido, ele não estaria trabalhando comigo, né? Não é porque a gente tem a questão, o olhar da força, né, do homem, e normalmente eu lembro que a minha avó japonesa falava para mim, a minha batiã, falava assim, as flores são das mulheres, né? Então minha avó foi produtora de flores, então ela falava assim, que a delicadeza da mão, né, do sentir ali, do cultivo, eram das mulheres, nenhum homem cultivava, né? Inclusive o próprio chá, enfim, as próprias plantas têm algumas coisas que são destinadas a mulheres. É verdade. E a gente tem muitos grupos assim, nós precisamos promover, falar mais disso. Mas existem assim, muitos grupos que se movimentam nesse sentido. A gente tem o movimento das mulheres camponesas, que é um Instagram maravilhoso, que vem falar da valorização da mulher no campo. A gente tem o MPA Brasil, que fala do movimento dos pequenos agricultores, né? Temos que falar do MST também. Movimentos populares e aquilo que acontece. O sistema tem medo de tudo que é popular, né? Porque tudo que é popular, ele vai desconstruir a hegemonia do sistema que quer manter a gente consumindo o que eles nos oferecem. Isso mantém controle, mantém a economia do jeito que querem, a dependência da nossa saúde, porque a gente acaba, né, precisando. Eles mesmos nos adoecem e eles mesmos vendem a solução, né? Então a gente fica dependente dos seus alopáticos e tal. E esses movimentos populares que vêm reacender esses saberes incomodam e nós precisamos estar mesmo colocando esse dedo na ferida, repetindo esses assuntos, coletivizando, espalhando essa palavra, né? Agora você vai ter o grupo de estudos. Eu espero que as pessoas possam fazer o contato com você, te chamar lá no direct do Instagram ou me chamar e perguntar como é que vai falar para o X8, eu quero participar do grupo de estudos. Amanhã, né, tem a live de amanhã, 19 de abril, que nós crescemos como sendo o Dia do Índio, né? E que agora há 2 anos já mudou por lei, é o Dia dos Povos Indígenas, o Dia da Diversidade Indígena. E por que eu estou falando? Não para fazer já a chamada para a live de amanhã, mas já chamando, mas para dizer que essa nossa reconexão com a relação com os povos originários é, assim, um caminho fundamental nesse caminho de impacto e de transformação para o mundo que nós queremos, né? Que são exatamente como você trouxe a sua avó, você trouxe seu avô. Então, assim, a gente precisa se reconectar com os nossos antigos, que é quem tinha um outro modo de viver, de produzir alimentos, de produzir cura, de produzir relações, e são os modos que nós precisamos resgatar se a gente quer trabalhar pela sobrevivência da humanidade, né? Se a gente não quer a humanidade em extinção. Vamos só mais um cadinho, então, puxar o grupo. Vai ter quanto tempo de duração esse estudo? São 4 encontros, né? Eu começo na lua nova agora, na quinta-feira, dia 20, e são toda quinta-feira, são 4 encontros, 18 às 20 horas, são 2 horas e pouquinho de estudo. Ah, sim. E aí a gente vai... O que nós vamos extrair dessas 8 horas de saberes? Então, principalmente estudar sobre plantas brasileiras, da Mata Atlântica e Cerrado, e principalmente eu acho que falar dessas plantas é entender toda a parte química, o que essa planta significa, como é que faz a parte de cultivo, quem quer fazer a parte de cultivo, a parte de fitoterápica, a parte de óleos essenciais. Então, falar da planta como um todo, né? Então, estudar as plantas acho que é um caminho, né, para a questão de saúde física e emocional. Conhecimento é essencial. E eu faço normalmente sempre anamnese. O que significa isso? Eu faço a coleta de informações, eu faço um atendimento individualizado,
porque também tem o ensino a parte prática, de você fazer alguma formulação botânica. Eu falo que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, assim, dentro da apostila você recebe todo o material que vai ser dado, mas também das formulações que você precisa. Por exemplo, uma menina que me procurou que estava com excesso de depressão, né? Então, assim, são questões individuais que não é falado no grupo, se alguém quiser autorizar, tudo, mas tem ali a forma que você pode estar utilizando as plantas como fitoterápicos, óleos essenciais. Maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, quem estiver ouvindo, seja agora ao vivo ou vai ver a gravação depois, que a gente vai promover, né, esse papo de hoje. Aproveitar, porque hoje já é 17 e tem um tempo curto, aí a janela curta até dia 20 começar o grupo de estudos, para você poder ter esse momento individual com a Shizui, para ela fazer a análise do seu estado atual, emocional, né? Onde você está, qual estado que você quer chegar e poder ali, preparar, você mesmo poder preparar formulações e auxiliar na sua autocura. Olha que coisa maravilhosa. Eu já estou dentro do grupo, já quero participar, isso para mim é fundamental, até porque sozinho a gente não vai, né, em lugar nenhum, ou vai muito arrastado, nós precisamos andar juntos para poder se fortalecer mutuamente. E agradeço demais, Jesus, sua disponibilidade para poder vir, né, no meio da mudança, bater esse papo, por abrir um grupo de estudo nesse momento de tanta sensibilidade e necessidade das pessoas também, né, dessa sede de querer saber mais e precisar de fontes seguras, né, para além do Google, como você falou. Como que eu posso ir para cima, né, da experiência de alguém com mais de 20 anos de atuação e de observação, e especificamente de plantas brasileiras? Isso é muito, muito rico, muito precioso. Espero que as pessoas possam, né, reconhecer isso e aproveitar. Né? E no que depender de mim, estarei martelando nesse assunto para poder ter mais pessoas no grupo. Então, gente, vou já encerrando, né? Colocar a Julie também para despedir, mas enfim, agradecendo quem ficou com a gente, quem vai ouvir depois, repetindo essa mensagem, relacione-se com as plantas, conecte-se, reconecte-se, né, com essa questão de perceba-se como também uma parte da natureza, né? Não se isole disso, não se convença que a sua vida é esse quadrado de concreto no ar-condicionado que te adoece diariamente, tá? Seja rebelde e vai buscar teu verdinho para você poder se sarar. Xizui, obrigada. Obrigada, viu, Rafa? Gente, boa semana, viu? Gratidão aí. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Obrigada, beijo.